Olá! Aqui é Eline Kreuser e vamos para mais um vídeo? Bom, gente, como prometido, hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha história com as Barbies, né? Assim como eu já tinha até comentado, né, ali nos vídeos anteriores, depois que eu fizesse, né, toda a arrumação dessas Barbies, né, da estrela que eu tenho desde pequenininha, eu ia contar um pouco da minha história com elas, né? Eu sei que a minha história não vai ser uma história, assim, triste ou alguma coisa do tipo, mas, assim, eu acho que é sempre interessante a gente contar um pouco, né, sobre nossas ligações, né, com elas, né? Muitas pessoas acabam tendo as Barbies depois de adulta porque não puderam ter na infância, ou até mesmo homossexuais, que o pai, né, às vezes não deixava ter. No meu caso, eu não tive nenhum problema desse. Na verdade, o meu caso foi outro. As Barbies, elas eram as minhas companhias. Por quê? Eu era uma criança que eu sempre fui filha única. Então, eu não tinha, assim, gente pra brincar todo o tempo, né? Ia amiguinhos em casa, sempre que dava. Mas eu, por ser filha única, eu aprendi a brincar sozinha, né? Então, por esse motivo, eu acabei ali tendo esse apego maior com as minhas Barbies, né? Elas eram as minhas companhias. Não só minhas Barbies, como todas as minhas bonecas também, né? E aí, eu vim contar um pouco da história, quando eu comecei com essa história de Barbie, como que eu ganhei minha primeira Barbie e tudo mais, né? Então, vamos lá. A primeira vez que eu fui ganhar uma Barbie, eu vou ir mostrando também as Barbies aqui, pra vocês entenderem um pouco, tá? A primeira Barbie que eu ganhei foi essa daqui. Ela é uma Barbie de 1989, se eu não me engano. Ela chama Barbie Noite de Gala. E o jeito que eu ganhei dela foi muito legal. E eu vou contar agora pra vocês. Quando meu pai trabalhava, ele trabalhava em banco. E aí o que acontece? Quando ele trabalhava em banco, o banco às vezes fechava o Play Center ou a cidade das crianças para os funcionários irem no final do ano, né? Ali quando era Natal e tudo mais. E aí, teve um dia que né, estávamos lá, né, nessa festa de final de ano. E a gente tava num teleférico. Eu tinha mais ou menos uns 4 anos nessa época. Acho que 4 anos que eu tinha. Acho que foi mais ou menos isso. E aí a gente tava num teleférico, quando de repente a gente ouve o nome do meu pai sendo sorteado. Gente. Aí a gente tava lá no parque, daí falou assim: parabéns, senhor Ederson, você foi sorteado e ganhou um presente do Papai Noel. Aí a gente falou: como assim? A gente tá no teleférico, né? A sorte que o que eles fizeram, nesse dia que eles fizeram essa parte do Papai Noel, eles tinham colocado o teleférico. Então tinha o lado que você pegava do teleférico e depois o lado que você chegava. No lado que você chegava do teleférico, eles tinham montado como se fosse uma fábrica do Papai Noel, né? Então, quando a gente chegou, a gente já meio que já tava ali aonde a gente tinha que retirar o nosso presente, né? E foi assim que eu ganhei quem? Minha primeira Barbie. Então, assim, foi, assim, maravilhoso, porque até então eu não tinha Barbies, não tinha, assim, bonecas, né, tipo Barbie também, eu não tinha nem aquelas similares e tudo mais, né, não tinha nenhuma. Então ela foi a minha primeira Barbie, então ela tem essa importância na minha vida, né, e a partir dela que tudo começou a desmoronar e eu queria, tipo, mais e mais, que eu me apaixonei. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, quando a gente ganha Barbie, é comprar uma roupinha, né, pra gente poder trocar ela. Então, a gente começou a fazer isso. E eu lembro que nessa época existia o Center Norte. E no Center Norte tinha um lugar que era tipo, tinha feirinha, sabe, assim. E nessa feirinha tinha uma senhorinha que vendia várias roupas de Barbie. Então, toda vez que eu ia lá,
meus pais me compravam uma roupinha de Barbie. Então, ela sempre teve, assim, muitos figurinos, né? Ela também tem ainda alguma parte ali, né, das roupas originais, né, dela. Não todas, ela só tem a capa, infelizmente. Estragou com o tempo, né? Mas aí agora ela tá com esse vestidinho lindo aí, né, que vocês viram, que a gente foi ali, que eu fui mostrando pra vocês, né, durante esse tempo. E aí, o que aconteceu? Como eu era filha única, não tinha primo, não tinha ninguém, eu era a única da família criança. Então, o que acabou acontecendo? Toda vez que alguém me perguntava o que eu queria ganhar de presente, eu falava que eu queria ganhar Barbie, né? E, como sabe, né, vó, vô, tio, acabavam ali dando, né, Barbie, porque era o que eu queria. E aí veio a segunda Barbie da minha coleção, que é a Barbie Festa, que é essa Barbie linda aqui. Essa Barbie, quem me deu foi a minha avó, foi no aniversário, eu não lembro de que ano foi esse aniversário. Deve ter sido ali para mais ou menos, acho que uns 6 anos, talvez. Foi um pouco depois de eu ter ganhado a primeira Barbie. E aí, ela me deu a Barbie Festa, né? E aí, eles começaram a me dar cada vez mais Barbie, até que eu consegui aqui essas que eu vou mostrar agora pra vocês, né? Então, depois que chegou a Barbie Festa, começou também a chegar as outras Barbies, né, na minha coleção. Então, chegou essa daqui, que era a Barbie Estou de Férias, acho que é o nome, né? E aí, logo em seguida, já chegou a Barbie Sol, Rio e Mar, né? Que é essa daqui, né? Que também é uma Barbie maravilhosa. Essa aqui foi minha primeira Barbie morena, vamos dizer assim, né? Porque apesar dela ter o cabelo loiro, vocês podem ver que ela tem ali a pele mais escura, mais morena, como se ela tivesse queimada do sol, né? Porque ela era uma coleção onde era de praia, então ela vinha com biquíni, né, sainha e tudo mais. Também tem a roupa original, todas as Barbies que estão aqui, eu tenho pelo menos alguma coisa da roupa original, tá, gente? Eu sempre fui muito cuidadosa com as minhas Barbies. Então, elas eram as minhas companhias, eram elas que eu brincava, eu comecei a ganhar mais roupinha, mais coisa, fui brincando, fui, né, ali... fui, né, aumentando essa parte da coleção. Aí eu ganhei um Ken. Eu devia ter trazido o Ken pra mostrar pra vocês, né? Eu tenho ainda também o Ken. Eu tenho 2 Kens dessa época, um moreno e um loiro, né? E aí foi chegando as outras Barbies, até que teve uma que eu quis muito, muito, muito na época, que era a famosa Totally Hair, né? Vocês sabem que a Totally Hair foi uma das Barbies mais vendidas, né, nessa época. Todas são da Estrela, tá? Uma coisa, assim, interessante pra contar pra vocês. Na época, a Mattel... Mas vocês já devem até saber, né? Na época, a Mattel, ela não trazia Barbies pra cá. Então, o que aconteceu? A Estrela começou a vender essas Barbies. Então, todas essas Barbies que eu tenho são da Estrela, porque não tinha Mattel. Então, elas vinham... eu não sei se a Estrela tinha dado molde desculpa, a Mattel tinha dado como se fosse um molde, né? Porque os direitos autorais ela tinha. E aí, veio, então, uma das Barbies mais vendidas, que é a Totally Hair, né? Que é essa Barbie maravilhosa. Só que a história da Totally Hair é bem engraçada também, porque... Quando eu ganhei a Totally Hair, eu lembro que acho que foi, talvez, em um Natal dos meus pais, alguma coisa assim. Eu lembro que eu falei, eu quero a Barbie do cabelão, né? Que eu falava que era a Barbie do cabelão, né? O tamanho do cabelo. E eu falei, eu quero muito a Barbie do cabelão. E ela tinha, se eu não me engano, acho que eram 3 cores de pele. Então tinha essa, né? Que eles falavam que era a Barbie negra. Tinha uma que era o cabelo preto, né? Era só o cabelo preto, acho, e a pele branca. E tinha outra que ela era loira, né? Que era a mais famosa. E eu lembro que quando os meus pais me levaram, né, pra poder escolher, né, o que eu queria de presente, eu fui direto nela.
Por quê? Porque eu sempre tive Barbies loiras e eu não tinha nenhuma Barbie morena. E, apesar de eu ser loirinha, eu era bem loirinha quando era pequena, eu sempre quis ter uma Barbie morena. Então, eu acabei pegando ali a Totally Hair morena, né? E, gente, eu brinquei muito com essa Barbie. Vocês não têm uma noção o quanto que eu brinquei com essa Barbie. E eu brinquei muito, muito, muito mesmo com ela. Ela vinha com vários apetrechos pro cabelo, então ela tinha um gelzinho que você passava, né, na franja, que você podia fazer ali, né, montar do jeito que você queria. E também ela vinha com xuxinha, com fita, ela vinha com muita coisa. Então foi uma das Barbies, assim, que eu mais pedi pros meus pais, né. E aí, eu esqueci de trazer a outra aqui, mas eu tenho mais uma que não tá aqui, que é dessa época, que é a minha Barbie da Estrela. Também, que é a minha Barbie Sereia. A Barbie Sereia foi minha última Barbie, assim, que eu ganhei, né? Então, depois dela, eu não comprei mais Barbie. Mas, antes dela, veio essa daqui, que é a Barbie, acho que Barbie Flor, alguma coisa assim, onde ela vinha com uma roupinha e você podia trocar a roupinha, fazer de tudo quanto é maneira. Então você podia usar como capa, saia, você podia usar saia, você podia usar como vestido, era bem legal, né? Então eu brinquei muito com ela também. Ela também é uma Barbie mais de pele morena, né? Então é bem diferentona. E assim, todas as minhas Barbies, mais ou menos foi no período ali de 89 até 92, 93. Então a maioria é dessa época. Não vou lembrar, lógico, a data de todos, tá, gente? Mas sempre foi mais ou menos nessa época. E aí, junto com essas Barbies, eu comecei também a ganhar outros tipos de Barbie, né? Então, assim, eu ganhava muita Xuxinha, né? Na época também era a Xuxinha da Mimo, né? Que também era muito famosa. Então, tinha ela ali de vários tipos. Eu tinha bastante Xuxinha, até mesmo porque a Xuxinha, ela era mais em conta que a Barbie. Ela era mais barata. Então, eu tinha Xuxinha também. Eu tive a Hortência, né? Também, que também já vendia. Eu tive a Angélica. Então, essas Barbies, assim, né? Tipos Barbies, né? Da época, eu tive bastante até, né? E aí, com o tempo... Ah, e também as Barbies da Disney, que em breve eu vou fazer um vídeo falando delas também. Mas eu deixei um vídeo só pra contar um pouco da história das Barbies da Disney e o quanto a Disney fez parte da minha vida, né? Então, esse eu vou deixar para um outro vídeo e vou mostrar essas Barbies da Disney pra vocês, que também era ali, né, nessa época ali da Estrela e tudo mais. Bom, o tempo passou e essas Barbies, infelizmente, eu acabei guardando tudo numa caixa, porque a gente vai crescendo, a gente vai, né, achando que a gente tá super adulta pra brincar de Barbie, não é bem assim que funcionam as coisas, né? E eu acabei guardando tudo dentro de uma caixa. Até que, em 2000 e... mais ou menos ali pra 2008, 2009, me veio de novo um boom de querer colecionar Barbie. E eu falei assim, eu acho que eu vou tirar as minhas Barbies da caixa, né? E nesse período eu já tava ali noiva e eu ia casar. E aí eu falei assim, bom, já que eu vou casar, eu vou querer, então, expor as minhas Barbies de novo e eu vou também comprar mais Barbies. Então, eu tinha muita Barbie que era de 2008, 2009, né? Algumas, a maioria já vendi, algumas eu ainda tenho, mas eu comecei a comprar muito dessas Barbies. E meu quarto, ele era tipo todo lilás, porque eu sempre gostei muito da cor lilás, então eu acabava comprando as Barbies mais pela cor da roupa, pra combinar com o quarto e tudo mais, né? Mas nunca tive, assim, um apego muito grande dessas Barbies, até porque 2008, 2009, 2010, assim, quando começou a lançar os filmes, eu mesmo acho que assisti poucos desenhos da Barbie, porque eu já era ali, né, já tinha mais de 20 anos e eu acabava não assistindo esses desenhos da Barbie. E
acabei comprando esse monte de Barbie também, né? Quando eu casei, eu consegui montar o meu armário de Barbie, colocar, né, todas expostas. Aí arrumei todas elas, né, de volta, coloquei elas pra enfeitar. Mas na época que eu casei, que foi ali em 2013, né, quando eu casei, ainda não tinha muito, assim, ensinando como arrumar Barbie, o que eu podia fazer pra recuperar cabelo. Então não tinha muito isso. E eu fui, assim, vendo o que tinha na internet, né. E acabei até conseguindo arrumar mesmo essas Barbies, que elas estavam em uma condição bem precária, coitadas, né? Um monte de anos dentro de um baú. E aí eu arrumei, né, com o que eu tinha na época, com o que eu conhecia na época. E aí, quando chegou 2021, eu me mudei de novo, que é quando eu vim aqui pra praia. E aí elas foram de novo pro baú. Porque eu não tenho espaço, né? Eu ainda não tenho espaço, apesar de eu estar conseguindo arranjar ali, né, em um quarto que eu tenho aqui, algumas prateleiras, algumas coisas pra expor essas Barbies novamente. Porque, gente, eu não gosto de deixar Barbie no baú, tá? Não gosto. E quando eu resolvi arrumar Barbie, né, agora de novo, foi em 2023, mais ou menos. Eu tinha passado por um processo meio complicado que tinha acontecido na minha vida. E eu tava muito triste, muito chateada. E sabe quando você não tinha ânimo, né? Comecei a passar com psicólogo, psiquiatras. E aí a psicóloga falou que eu tinha que tentar arranjar um hobby, né? Pra eu fazer. E aí eu lembrei das Barbies de novo. E quando eu lembrei das Barbies de novo, eu falei assim, agora vai ser diferente. Eu não quero só arrumar as minhas Barbies. Eu quero arrumar outras Barbies pra poder ali, né, dar pra crianças, vender pra crianças que às vezes não tem condição de comprar Barbie, porque a Barbie é muito cara ainda, infelizmente, né? Então, assim, pra crianças que às vezes não tem condição ali de comprar uma Barbie nova, né? E eu comecei a querer restaurar essas Barbies. E foi quando eu comecei a aprender a parte da restauração em si, né? Só que eu falo que com o tempo a gente acaba meio que mudando os nossos pensamentos, né? Antes que eu queria só as Barbies pra enfeitar tudo mais, quero só pra enfeitar. Hoje eu já vejo elas não só como uma profissão de arrumar e poder vender essas Barbies para outras pessoas, para outros colecionadores. Eu tento sempre fazer um preço muito bom, até mesmo para todo mundo ter acesso, sabe, gente? Que eu acho que é muito importante todo mundo conseguir ter acesso a realizar os seus próprios sonhos, sabe? Então, assim, hoje, pra mim, elas têm outro significado. E eu tô contando pra vocês essa minha trajetória pra vocês entenderem o quanto a Barbie pode ser significativa pra gente. Às vezes, lá no passado, a gente era aquela criança que só brincava com a Barbie, só se divertia, né? Trocava de roupinha. Aí chega um momento da nossa vida e fala, putz, eu quero voltar a ter Barbie. E aí quando você vai colecionar, você quer comprar Barbie nova, colocar pra expor. E eu falo que agora eu tô num outro momento, que é um momento de enxergar elas de alguma outra forma, né? Então, pra mim, hoje, a Barbie, ela não é só mais um brinquedo. Pra mim, hoje, cada uma dessas que eu arrumo é um hobby, é um momento que eu tô precisando, sabe? Tipo, que eu não tô bem, às vezes eu tô ansiosa, nervosa. Então, arrumar elas, pra mim, é algo diferenciado hoje em dia. E o que eu gosto, né, e que eu quero passar pra vocês é que às vezes, né, a gente fala, ai, mas depois de tanto tempo, né, já tô com tanta idade, será que eu devo colecionar de novo? Será que eu pego as Barbies, brinco de novo? Eu falo, sim, brinca, se divirta, sabe?
Se isso faz bem pra você, não tem por que você não se divertir, não brincar, não colecionar. Às vezes você não pôde ter, igual o meu caso, que eu fui privilegiada e tive quando criança. E você poder ter agora é um outro significado. Então, a Barbie, ela parou de ser só um brinquedo, né? Até mesmo porque as pessoas que brincavam com Barbie cresceram, né? E elas ainda fazem parte de muitos corações de muitas pessoas ainda, né? De brasileiros, americanos. Então, hoje em dia, eu tenho essa nova visão da Barbie. No entanto que as Barbies de 2008 até 2009 eu já vendi a maioria, porque hoje eu vejo que elas não eram algo tão importante assim pra mim, igual essas aqui da Estrela, né, que tem toda uma história. Foram Barbies muito brincadas, muito, sabe, me diverti muito com elas. Então, elas guardam uma história que é uma história minha com elas, né? Ainda mais uma história de uma criança que era filha única, então elas eram a minha companhia. Então, hoje em dia, essa parte da restauração, pra mim, tem já um outro significado, que é o significado de outras pessoas poderem sentir aquilo que um dia eu senti, né? De poder brincar com essas Barbies, de poder se divertir com elas. Não só uma filha única, mas com irmãos, primos, né? Então, pra mim, hoje, a Barbie, ela tem esse outro significado. E eu falo que quando eu vendo as Barbies em eventos, né, pras crianças, e eu vejo elas brincando, isso deixa meu coração, assim, gente, muito quentinho. Porque eu olho e falo, agora é sua vez de brincar, sabe? Eu já brinquei, hoje eu arrumo, eu deixo lá na minha coleçãozinha. De vez em quando a gente troca uma roupinha, porque a gente sente vontade, mas agora é sua vez de conseguir brincar e se divertir com elas, assim como foi um dia pra mim. Então, eu vim contar um pouco desse processo pra vocês, sabe? Porque eu acho que cada um de nós temos uma história diferente com a Barbie, né? Mas todos temos uma história com elas. Então, assim, pra vocês que falam, ai, porque eu não quero colecionar, tenho vergonha. Não sinta vergonha. Se você tem como comprar, se você tem como montar essa coleção depois dos 40, qual o problema? Seja feliz, né? Então, era esse o recado que eu tinha pra dar pra vocês, contando um pouco sobre esse meu processo, né, com as Barbies, o quanto elas são importantes pra mim ainda hoje, né? O quanto cada uma delas tem a sua história comigo, tem também hoje essa questão de eu querer sempre deixá-las lindas, arrumadas, porque assim, quando a gente brinca com elas e guarda lá sujinha, né, elas ficam lá jogadas. Então eu fiz questão de arrumar todas elas, de lavar todas elas, e eu também dei até uma pulseirinha pra elas de formadas. Porque pra mim elas já são Barbies formadas, né? Porque como elas cresceram comigo, então são Barbie formadas. Então cada uma tem a sua pulseirinha. Eu vou deixar nos shorts o dia que eu dei as pulseirinhas pra elas, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo diferente. Em breve eu vou vir também contar um pouco da minha história pra vocês com a Disney, né? Que também tem uma outra história muito, muito importante pra mim, os desenhos da Disney. E trago pra vocês também elas arrumadas, que elas vão, né, tá em breve. Se eu já não arrumei, tá, gente? Eu não sei quando vai esse vídeo. Não arrumei ainda, não. Não arrumei. Vai ser depois, porque esse vídeo vai sair agora, depois, né, desses shorts que eu já fiz. Então, elas vão vir arrumadas pra cá. E eu vou contar também um pouco da minha história com as Barbies da Disney. Então é isso, gente. Então se vocês gostaram, se inscrevam, compartilha, dê aquele likezinho pra me ajudar. Eu faço os vídeos no YouTube pra eu poder sempre trazer mais Barbies, pra poder ajudar, né? Mais ainda elas saírem de lixões e de lugares que elas estão ali
ali jogadas pra poder dar uma nova chance pra elas. Então, ajuda muito se você se inscrever, se você compartilhar, se você dar o like, pra eu poder monetizar também, né, gente? Porque é difícil monetizar nesse canal, vou dizer pra vocês, viu? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo a todos e até a próxima. Tchau! Fala tchau, Barbie Flor. Tchau, gente!